só agora o homem chora. E quando o homem chora, O grito, vocês devem conhecer essa pintura, né, do artista norueguês Edvard Munch. Ela pode representar muitas coisas, né? Mas ela representa aí principalmente o desespero humano. Né? O desespero humano. O que vem a ser o desespero humano? A falta de esperança. Mas falta de esperança no quê? No contexto que nós estudamos aí, essa falta de esperança, ela pode ser quando o ser humano ele reconhece a sua própria finitude. Ele começa a entender que a sua existência um dia vai deixar de existir. E nessa perspectiva ele procura um sentido. Mas muitas vezes ele não encontra um sentido. Pode ser que em alguns momentos o sentido seja refugiar-se em uma ideologia, seja ela religiosa, seja ela política. Muitas vezes o sentido é deixar-se ser alienado para que então nós não possamos ver além daquilo que queremos ver. Ok? A procura de um sentido é de saber que aquilo, o que foi, não existe mais. Existe tão pouco quanto aquilo que nunca foi. Ou seja, aquilo que foi já não existe mais. Existe tão pouco que aquilo que nunca foi. Passou, mas existe em memória. Tá, mas muitas vezes as memórias não são capazes de nos sustentar em nossas decisões. Se formos analisar também, na lógica quando Schopenhauer ele propõe essa questão sobre o vazio da existência, ele faz um comparativo assim: milhares de anos nós não existíamos, nós existimos aí durante alguns anos e depois voltamos a não existir. Milhares de anos, nós vivemos, vamos supor, Renan, não existiu há milhares de anos. Viveu 90 anos, depois volta a não existir. O agora é esse momento. Mas o agora, depois de agora, ele já se foi. Ou seja, quanto mais vida vivida, menos tempo eu tenho. Nós procuramos colocar uma lógica de otimista, porque quanto mais vida eu vivo, mais vida eu tenho. Mas na verdade, quanto mais vida eu tenho, menos vida eu tenho, menos tempo eu tenho. Em tese, isso causa um certo desespero, porque ninguém sabe a hora que isso vai acabar, né? Então, o ser humano, basicamente, ele é esmagado por duas forças, né? Essa primeira força nós chamamos aí de tempo. Aqui tem a outra força, nós chamamos de, vamos imaginar, né? Porque fisicamente isso aqui não é um aplicado, nós chamamos isso aqui de espaço. E aqui no meio, o ser. Qual o ser? O ser humano. Nós somos focados o tempo todo o tempo. Aí eu preciso fazer. Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Se eu fiz, será que eu fiz bem feito? E o espaço. Eu preciso de espaço para existir. Mas quanto mais eu existo, quanto mais eu sugo da vida, menos vida eu tenho. Certo? Então esse seria o vazio da existência. Então, segundo ano, essa é a perspectiva da aula. Eu estou simplificando os conceitos, mas para facilitar vocês aí na perspectiva de estudo para a prova, para depois até a elaboração de boas respostas na prova, né?
Ok? Seguindo. Olha lá, o vazio da existência. Aí volta aquela lógica que eu acabei de falar, eu falei inicialmente, né? As ilusões, né? Algumas pessoas preferem viver iludidas do que realmente entender o que é a vida. Muitas vezes é mais consolador saber que eu vou ter uma recompensa após essa vida do que não existir vida. Saber que o ser humano pode caminhar para o nada, saber que depois de tudo que foi vivido, no que nos resta? Nada, apenas a morte. Certo? E aqui são algumas frases, né, chamativas nessa perspectiva. Olha lá, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Ou seja, ocupações. É nessa lógica do vazio da existência que o Schopenhauer, a lógica que ele vai propor, não é necessariamente do aspecto pessimista negativo sobre a vida. É um chamativo de refletir na perspectiva de aprender a morrer. O ser humano precisa aprender a morrer, porque nós nos ocupamos demais em aprender a viver. E muitas vezes nessa ocupação demasiada em procurar viver bem, nós nos ocupamos de coisas e que em nada faz sentido em nossa vida. Se não faz sentido algum, nós estamos perdendo tempo. Claro que se faz sentido ou não faz sentido, não vai mudar a trajetória final. Certo? Depois, olha lá, uma outra. Muitos preferem viver na aparência, vazio, sem vida. Seguindo essa lógica aí, isso aqui é retratar a questão da superficialidade. Essa superficialidade. As pessoas são mascaradas, elas se mascaram não necessariamente somente para os outros, elas se mascaram para si mesmas. Elas não se escondem para os outros, elas escondem de si mesmas. E é complicado, né? Essa perspectiva. Não sei se vocês verem lá. Um suspiro no vazio, um suspiro para preencher um vazio. Que vazio? Se for analisar a todo momento, quanto mais vida eu sugo, mais vida se vai. A existência humana é muito frágil. É preciso então agarrar-se em algum Deus, é preciso então agarrar-se em alguma ideologia que vai me dizer que eu não vou acabar. Alguma ideologia que diga que eu sou mais importante que um cachorro, alguma ideologia que diga que eu sou mais importante que uma minhoca. E nessa perspectiva eu me agarro nisso e digo que eu sou importante que tudo mais do que isso. Que eu sou importante que a árvore que nós destruímos, que eu sou importante que o planeta que nós desgastamos, arrebentamos. E nós achamos que esse tempo e espaço que nos esmaga, nós somos melhor do que isso. Nós não conseguiremos superar o tempo, nós não conseguiremos superar o espaço, porque o único espaço destinado à nossa existência, o final da caminhada, é a 7 palmos ou a caixinha de cinzas. Do que adianta a superficialidade? E do que adianta a mentira? E do que mesmo até adianta a verdade? Porque a inabelável certeza de que a morte chegará, seja na forma que for, no momento que for, nós estaremos então próximos do vazio da existência. Não haverá existência. Triste? Não são palavras minhas, né? Nessa perspectiva aí, seguindo o fluxo. Olha lá, é na mesma perspectiva ainda. Né? Criamos ilusões acerca daquilo que achamos ser as coisas e a vida. Porque nós criamos ilusões, fica mais fácil me conformar com as coisas. Estamos aí no mundo, vivendo uma somatória de eventos
ações e consequências. E aí surge sempre uma pergunta: será que a forma que estou vivendo é a melhor forma possível? Muitas vezes a resposta vem assim: não, estou vivendo de acordo com os mandamentos. Mas será que essa forma é a melhor forma possível para você? Será que você está sendo quem você tem que ser? Ou você está sendo alguém para os outros? Ou você está sendo uma coisa que você nunca quis ser? Então, nessa lógica, né, você até foi perguntado em sala de aula, né, você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Nós vivemos de acordo com o que nós vivemos porque nós sabemos que vamos morrer. Então, provavelmente, se nós tivéssemos a noção do que é a eternidade, nós teríamos a noção de que a existência jamais deixaria de acabar, de duas, né, de uma em duas, né? A nossa existência se tornaria algo muito chato. Se tem pessoa que acha que às vezes a vida é chata, imagine viver pela eternidade. E lá, para todo ser vivo, o sofrimento e a morte são tão certos como a existência. Essa perspectiva, né? O sofrimento, né? Quando você fala do sofrimento, é que você gosta de sofrer, mas isso é dependente de você. Nós sofremos. A existência ela é cercada de felicidade e de sofrimento. Ok? E tem mais uma parte. Então, nessa lógica aí, pessoal, nós podemos analisar essas fotos aqui, né? Eis aí um ser. Você pode olhar para essa menina, essa pessoa com lágrima nos olhos. Um ser com o poder da liberdade, né? E esse poder da liberdade faz uma pessoa se tornar uma pessoa angustiada. Porque quando ela não consegue sustentar suas escolhas, quando ela não consegue sustentar as consequências de seus atos, ela se torna angustiada. E muitas vezes ela não olha para ela mesma, entendendo que foi ela que causou tudo a ela mesma. Nem o vazio é totalmente isento de alguma coisa. O nada, ele só existe em concepção ideológica. Mas o nada é a ausência total de qualquer possibilidade de ser mais algum dia. E por isso que a morte, muitas vezes, ela apavora as pessoas. Imagine, você vive, felicidade, emoções, e um dia você sabe que você vai se tornar um nada. Então essa parte da matéria, pessoal, é mais uma introdução aí, né, que a gente fez. Fiz um resumão, eu espero ter ajudado. Daqui para frente eu vou procurar ir gravando os vídeos, tanto de filosofia quanto de sociologia, para facilitar. Se ajudou, ok. Se não ajudou, se tiver dúvida, por favor, me procure. Estou à disposição e muito obrigado. Uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Não sei se quem vai assistir, né? Espero ter ajudado. Muito obrigado.